em todos. Amém. Lendo esse texto, irmãos, precisamos perguntar para nós mesmos: eu tenho amado a igreja do Senhor? Eu participo da igreja do Senhor? Eu vivo a igreja do Senhor? E mais, eu ensino os meus filhos sobre a preciosidade da igreja. 2 livros muito importantes sobre educação, formação, treinamento de filhos, Pastoreando, dentre outros, Pastoreando o Coração da Criança e Instruindo o Coração da Criança. Esse segundo é menos falado. Esse aqui, Instruindo o Coração da Criança, do Ted Tripp, que é o irmão do Paul Tripp. E tem um capítulo que ele fala o seguinte: nós precisamos ensinar para os nossos filhos que a igreja é importante, que os irmãos são importantes, que nós precisamos amar os irmãos, servir os irmãos e ter alegria em estar na casa de Deus. Eu quero citar algo rapidamente para os irmãos aqui deste livro e, por favor, preste atenção. Precisamos treinar. A palavra educar na Bíblia significa esse treinamento, essa formação mais completa de uma vida. Por isso que ele usa o termo treinar. Precisamos treinar os nossos filhos a pensarem na igreja como a sua família espiritual. Primeiro, nós temos que ter um bom relacionamento familiar em casa e pensar na igreja como uma extensão da nossa família. Ou colocando de outra forma, é como se nós tivéssemos um círculo que é a igreja e a minha família está ali dentro. Não é separado da igreja e aqui é uma outra instituição. A igreja é composta por famílias. A igreja, por favor, acompanhe, examine seu próprio coração, a sua vida, a sua família. A igreja não é o lugar onde você é obrigado a ir, e sim o lugar onde você quer estar. Assim como deseja estar com sua família. Amados irmãos, os nossos filhos precisam ter alegria em estar na nossa casa. O marido precisa ter alegria em estar na sua casa, a esposa precisa ter alegria em estar em sua casa. E da mesma forma, isso deve se estender para a igreja, ou seja, este lugar, esta casa de oração. A alegria em servir a Deus. As suas responsabilidades espirituais não são aquilo que você tem de fazer, e sim aquilo que você ama fazer. Com o mesmo tipo de amor e compromisso que tem pela sua família. Aqui muitas pessoas se enganam. Não há uma separação. Pelo contrário, o mesmo compromisso que nós temos com a nossa família, nós precisamos ter com o corpo do Senhor Jesus. Aquela divisão Deus, família, igreja pode enganar. Em algumas situações, ajuda a tomar uma decisão. Se a esposa está doente, se o marido está doente, se o filho está doente, é claro que a pessoa precisa priorizar a sua família. Agora, eu não posso dizer assim, eu não vou à igreja porque Deus, família, igreja, então eu preciso estar com a minha família. Não, tem um momento de estar com a família, tem um momento de estar na igreja. E outra coisa que essa escala de prioridade pode ser enganosa, pode ser mal interpretada. Deus, família, igreja. Mas você está aqui por quem agora? Você está aqui por Deus, você está aqui pela sua família, você está aqui pela igreja, ou os três ao mesmo tempo? Eu diria os três ao mesmo tempo. Você está aqui para o bem da alma dos seus próprios filhos? Você está aqui porque você ama os irmãos e você ama estar aqui?
E é claro que você está aqui por Deus, incluindo tudo isso. Quando você está brincando de futebol com seu filho que gosta de futebol, ou cuidando da sua filhinha, você está fazendo isso por Deus. Você está fazendo isso pelo reino de Deus também. Não há uma separação muito estrita, por isso que ele traz esse conceito. Salmo 122 é a nossa canção. Eu posso cantar o Salmo 122? Enquanto nos preparamos para o dia do Senhor, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. João diz, se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João 4:20. Aí o pecador dá aquela escapada, não, eu só não gosto dele, não chego a odiar. Amo a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso, então não cheguei no odiar. Mas a palavra odiar, meus irmãos, é tão forte para Jesus pensar algo no coração contra alguém, que chegou a matar essa pessoa, disse Jesus. Se alguém rejeitar, e a palavra que aparece aqui em outros contextos, significa rejeitar, excluir, ter uma aversão, isso é odiar. Não precisa chegar naquela ideia de rilhar os dentes, ficar contra alguém. Eu não posso dizer que amo a Deus se não amo os filhos de Deus. O que o Senhor Jesus nos ensina em Mateus capítulo 25? Se você quiser abrir, senão apenas ouça. Jesus fala do dia final, o grande julgamento. Nós teremos dois grupos, os salvos à direita, os perdidos à sua esquerda. Os que estiverem à sua direita, ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, entrar na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Contudo, aos que estiverem à sua esquerda, ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos. Olha só, apartai-vos. O verbo aqui é muito forte, é uma repulsa. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu já citei aqui, quando o reverendo Ronaldo Lidório pregou no IBEL, muitos anos atrás, quando eu estava estudando lá, essa imagem de um grupo olhando para o outro grupo, vendo os perdidos, a face do desespero total. E ele disse, quem sabe você vai olhar para alguém que conviveu com você e você não pregou o evangelho. Já parou para pensar nisso? Ou nem sequer fez uma oração em favor da alma daquela pessoa. Mas qual é a característica dos perdidos? Desses que se encontram à esquerda do Senhor. Jesus fala, olha só como é muito prático. Tive fome. Começa aí, tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, e nu basicamente pode ser uma ideia simplesmente uma pessoa com frio. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. Olha aí a questão da visitação para todos os discípulos do Senhor Jesus. Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? E olha que ele chama de Senhor. Jesus responde, sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, os discípulos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. A mensagem de hoje, irmão, sobre unidade, a mensagem da palavra de Deus, é muito séria. Porque se nós não somos
participantes do corpo de Cristo, se nós não amamos, se nós não servimos, se nós não temos estes pontos do Senhor Jesus, meus irmãos, nós estamos perdidos, sem Jesus na nossa vida. Mas eu fui batizado, mas eu sou membro da igreja, eu entrego o meu dízimo, eu faço isso e faço aquilo, mas se você não ama os irmãos, se você não faz parte do corpo de Cristo, você estará nesse dia final à esquerda do Senhor Jesus. É sério isso. A unidade do corpo de Cristo. Jesus só chama de discípulo aquela pessoa que ama, que tem amor na vida e na prática. Não é um coração fechado, amargurado, insensível, seco. É um coração aberto para amar na força do Espírito Santo. Vamos ver então sobre unidade. Primeiro, o exemplo, Paulo. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, Efésios 4:1. Por que isso é um exemplo da unidade? Porque ele está preso em favor da igreja. Ele fala isso no capítulo 3, versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo. Não é do império, não é do imperador, do César. Ele é um prisioneiro de Jesus. Ele poderia levantar as suas correntes, as suas cadeias e dizer: eu estou aqui pela causa de Cristo, pelo nome do Senhor Jesus. Até que ponto nós vamos? Pelo Senhor e por sua igreja, que é a mesma coisa. Não amar a igreja significa não amar Jesus. Amar a igreja significa amar Jesus. Servir a igreja significa servir Jesus. Por isso que quando ele vai ao encontro de Paulo, diz: Paulo, por que me persegues? É uma vocação. Nós vimos o exemplo da unidade, Paulo preso. Segundo, é a nossa vocação, é o nosso chamado, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Aí ele começa a falar com toda humildade, esforçando, fazendo isso e aquilo. Meus irmãos, qual que é o nosso chamado? É o chamado para sermos igreja, corpo, irmãos, pessoas que amam. Os discípulos são conhecidos pelo amor. Examina a sua própria vida, o seu coração, sua prática. Eu me importo com os outros. Eu estou servindo os irmãos, eu estou atendendo ao chamado de Deus para socorro dos irmãos, para auxílio, para intercessão, para ofertar para o missionário, porque, meus irmãos, nós somos um em Jesus Cristo. Um só corpo, um só rebanho, um povo de Deus. Esse é o nosso chamado. Deus me chamou para quê? Para amar. Quando ele fala aqui de modo digno, ele quer dizer o seguinte: de modo correspondente, equivalente, que tem uma aderência, uma equidade, é justo. Andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então Deus chama pelo seu Espírito, pela obra interna no coração. O crente responde quando ele ama, porque Deus chamou o crente para amar. Muitas vezes nós pensamos em fazer alguma coisa, num sentido assim de trabalho, de alguma reunião, e tudo isso faz parte. Mas o chamado de Deus, aquilo que é maior, aquilo que Ele vê na vida dos seus filhos é o amor. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Terceiro, as virtudes da unidade. Olha só o final do versículo 2. Suportando-vos uns aos outros em amor. A pessoa olha isso e pode pensar o seguinte: não está falando de aguentar o irmão, suportar o irmão. Mas na verdade, meus irmãos, é isso. Se você quer saber mais sobre o que significa esse suportando-vos uns aos outros, pode digitar na internet João Paulo Aquino, professor de grego lá no seminário, e ele examinou exatamente essa palavra, suportando-vos.
Ela aparece quando Jesus diz o seguinte: até quando vos sofrerei, vos suportarei. Porque às vezes esse texto é aliviado dizendo o seguinte: nós precisamos ser um suporte para o irmão. Isso é verdade se você considerar que ser um suporte é suportar, aguentar o peso que ele está colocando em cima de você. Como alguém que está se afogando e vai o outro ajudar e coloca aquele que está se afogando no ombro e levanta para o outro sobreviver e ele mesmo fica embaixo d'água. É preciso ter esse suportar, aguentar, tolerar. Como? Paulo explica: humildade, mansidão e longanimidade. Olha só, aí ele fala: com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Ou seja, a forma de suportar um ao outro. Porque, irmão, casamento é assim, educação de filho é assim, vida na igreja é assim, vida no trabalho é assim, na escola é assim. A gente, todos nós somos pecadores, a gente se suporta, essa é a verdade. A gente se aguenta, se tolera, porque todos nós somos imperfeitos e pecadores. No primeiro momento nós temos às vezes uma ideia mágica, romântica, mas chega um tempo em que você continua porque você está suportando algo. E esse é o chamado de Deus. Paulo suportava, ele aguentava, ele tinha, como dizia o meu professor, o couro para aguentar, a costa para sofrer, suportando-vos uns aos outros. Precisa ter humildade. Entender que não é melhor que ninguém, que só Deus é grande, que só Deus é maior. Humildade, mansidão, autocontrole. Uma pessoa que consegue acolher, consegue respirar para depois fazer alguma coisa. Longanimidade, que está muito... As três coisas estão interligadas e há um momento em que elas estão juntas, como um círculo que se sobrepõe. Olha só a palavra longanimidade. Você vai encontrar aí dentro dessa palavra algo longo e ânimo. Ânimo longo. Um ânimo esticado, controlado. A pessoa consegue aguentar, suportar, acontece mais, ela está aguentando, ela aguenta. Isso, irmãos, é uma obra de Deus no homem. Se alguém diz, eu não sou assim, não, ninguém é assim. Na carne, até Moisés perde a paciência com o povo de Israel. Na carne, o famoso salmista de Israel, Davi, chegou a cobiçar aquela mulher. Na carne nós somos uma coisa, no espírito, meus irmãos, nós somos outra. Por isso que nós precisamos orar: Senhor, eu não sou humilde, eu sou orgulhoso, prepotente, quero me destacar, quero ficar acima dos outros, não tenho mansidão, dependendo da situação, já quero resolver, não tenho longanimidade, é uma explosão, mas Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito, eu quero suportar aquele irmão, eu quero amar aquele irmão, eu quero abraçar aquele irmão, eu quero ajudar aquele irmão, não importa o que ele faça. Ama quem não ama, assim como Deus nos amou. Quarto, a preservação da unidade, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Tem um conceito aqui, meus irmãos, a gente não cria a unidade, a gente preserva a unidade. Guarde isso. Não é um encontro que traz unidade para a igreja, é a unidade do Espírito. Um encontro social, um ajuntamento, não é para termos união. Vamos ter mais união. Nós já temos união, que é a união do Espírito. O que Paulo está falando aqui é o seguinte: preservar, cuidar, conservar. Essa é a ideia da palavra preservar. Por exemplo, a pessoa está casada, ela não vai divorciar.
ela é crente, mas o casamento não está bem. Então, outro pode chegar e dizer o seguinte: você precisa preservar o seu casamento. Ele não está dizendo que o casamento está acabando, que vai divorciar ou qualquer outra coisa, mas precisa preservar a saúde, a integridade do casamento. É a mesma coisa que Paulo está dizendo: preservar, cuidar, conservar a unidade do Espírito. Espero que tenha ficado muito claro isso, porque é muito importante. A unidade, comunhão é santa ceia, união com Cristo, um em Cristo Jesus. Isso que é a unidade da igreja. Não é a programação que traz unidade para a igreja. O que traz unidade é o Espírito Santo, unidade do Espírito. É claro que ter programação é importante, ter encontro é importante, isso faz bem, mas isso não cria a unidade da igreja. A unidade é do Espírito. Paulo diz então: esforço diligente, cuidadoso, intenso, para preservar a unidade do Espírito. E para isso, irmãos, a gente sofre. A gente precisa ter uma disposição de sofrer pela igreja, sofrer pelos irmãos, aguentar uma coisa, aguentar outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e ainda ser feliz e grato a Deus, e humilde ainda. Essa pessoa está preservando, porque ela está amando, ajudando, cooperando, mesmo sofrendo muitas vezes. O esforço, meus irmãos, tem que ser muito grande em favor da igreja, dos irmãos, do corpo de Jesus Cristo. Esforço diligente, zeloso, o interesse intenso. Como? No vínculo da paz. A palavra vínculo também é usada em Colossenses capítulo 2. Quando fala do corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos. Então pensa no corpo, e o corpo vinculado, sendo uma coisa só, vinculado por suas juntas e ligamentos. É a mesma palavra que aparece aqui no vínculo da paz. O que traz o laço, o ligamento, a palavra pode ser traduzida por tendão, conexão, é a paz. Se você não tem paz na sua vida, no seu coração, na sua cabeça, você está precisando ter mais vida de oração e buscar mais o Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Se nós não temos paz na igreja, nós arranhamos essa unidade do Espírito, ela vai ficar assim apagada. As pessoas não vão conseguir enxergar unidade na nossa igreja. E podem chegar a dizer: os crentes brigam. Eles não gostam de ajuntamento, eles não querem ficar juntos. Eles não se preocupam uns com os outros. Olha só, nós preservamos essa unidade, a integridade, como já expliquei, no vínculo, no ligamento da paz. Olha duas virtudes muito importantes. O final do versículo 2, amor. Final do versículo 3, paz. Paz. Seja um pacificador, não uma pessoa que joga lenha na fogueira, aumenta o fogo, gosta de fofoca, gosta de fazer intriga entre os irmãos, ou despreza, separa, só causa problemas dentro da igreja. Para com isso, meu irmão. Seja um crente de verdade. Interrompa isso na sua vida. Busca a paz. Como diz Hebreus, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Em último lugar, fundamento da unidade. Olha só a trindade aí, se você não percebeu isso na leitura. Versículo 4, Espírito. Versículo 5, Senhor. Versículo 6, Deus e Pai. Então, Espírito, Filho e Pai.
No primeiro capítulo ele fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui ele inverte, porque ele está falando da unidade, então ele começa com o Espírito Santo. Mas ele traz 3 pontos de unidade em cada pessoa da Trindade. Observe isso. Um corpo, um espírito, uma esperança. Ou seja, nós somos um corpo. Se essa mão for cortada aqui, ela já está separada do corpo. Nós somos um em Jesus Cristo. Aos olhos de Deus, Ele vê o seu povo totalmente unido, vinculado em amor, paz, no sangue de Jesus, seu Filho. Então não se isole dos irmãos. Não fique longe dos irmãos. Não fique distante emocionalmente da igreja. Participe da vida da igreja. Ame os irmãos, porque nós somos um corpo. Se uma parte do corpo está doendo, nós nos dedicamos para parar aquela dor. Da mesma forma, nós deveríamos cuidar, meus irmãos, dos membros da igreja. Não pensar esse trabalho do pastor, dos presbíteros, dos diáconos, nós deveríamos ter este cuidado mútuo. Um corpo, um espírito, e o chamado na mesma esperança. Todos nós temos a mesma expectativa, a mesma promessa, o mesmo olhar da glória, todos nós temos. Sobre Jesus, um só Senhor. Aqui, meus irmãos, entre nós, só existe um Senhor, Jesus Cristo. O cabeça da igreja, não tem 2 cabeças a igreja, tem uma cabeça. Jesus Cristo. Todos os outros são servos, mordomos, um só Senhor, uma só fé. Olha só como Paulo está aqui nivelando a igreja. Todos nós somos irmãos. A mesma fé que eu tenho, o irmão tem. Nós confiamos da mesma forma, nós cremos no mesmo Deus, um só batismo. E é claro que não está falando da forma do batismo aqui, meus irmãos. E nem está falando que Deus aceitaria qualquer batismo, porque há um só batismo. Dentro do contexto da passagem, Paulo está falando assim: todos nós recebemos o mesmo batismo cristão. O meu batismo foi exatamente igual ao seu. Não há uma pessoa mais unida a Cristo, mais pertinho de Jesus do que outra. Nós temos o mesmo Senhor, e custou o mesmo sangue. Paulo fala isso em Romanos. Aquele irmão que nós, às vezes, desprezamos, rejeitamos, Jesus morreu por ele, da mesma forma que ele morreu por mim. Terceiro, Pai, um só Deus e Pai de todos. Será que Deus seria como Jacó? Tem um queridinho, tem um predileto, José? Vai dar uma túnica para esse, para o outro? Não. Isso é uma coisa humana, irmãos. Deus não é assim. Deus não é homem. Deus ama a sua igreja, Deus ama cada membro aqui da mesma forma que é a perfeita. O amor de Deus não pode, essa é uma frase de Philip Yancey, não lembro mais o livro, que ele fala o seguinte: o amor de Deus é tão perfeito que você não pode fazer nada, nem para ele te amar mais, nem menos. É um amor completo, perfeito e imutável. E Ele sempre nos quer. Um só Deus e Pai de todos. Todos nós podemos olhar para o céu e dizer: Abba, Pai, pelo Espírito Santo. Ele é sobre todos, ou seja, Ele é soberano, nos governa. Ele age por meio de todos. O irmão Tércio, presbítero, é um instrumento nas mãos de Deus, como eu sou, como o presbítero Wagner é, e como todos aqui podem ser também. Sem diferença, sem rivalidade, sem pensar que um está mais e um é mais do que o outro. Porque Deus é sobre todos nós e age por meio de todos e está em todos. A preciosidade que nós temos na nossa vida, no nosso coração, é a habitação de Jesus Cristo pelo Espírito Santo. Para encerrar, por favor, abrem João capítulo 17.
Nós lemos na liturgia, quero ler novamente, relembrar o texto. João capítulo 17, versículo 20. Não rogo somente por estes. Então é Jesus que está falando aqui, orando, e estes, está se referindo aqui aos discípulos. Não rogo somente por estes, os discípulos, os 11 aqui no caso, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Eu e você estamos aqui. Jesus intercedeu por nós aqui neste momento. E o que ele pediu? A fim, olha aí, finalidade, a fim de que todos sejam um. Essa é a intercessão de Cristo. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Se refere aqui aos laços. Como tem essa unidade perfeita nas pessoas da Trindade, assim que nós sejamos também enlaçados, unidos, vinculados a Jesus Cristo. Isso é profundo ou não é? Olha o que ele está dizendo. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando o mundo contempla a unidade da igreja, o amor de Cristo na igreja, o mundo crê no enviado, Jesus Cristo. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um. Novamente a finalidade. Como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Quando a igreja ama, quando a igreja tem unidade, isso é um testemunho para o mundo. Quando tem unidade na família, isso é um testemunho. Olha quando ele fala, para que o mundo creia, para que o mundo conheça, que nós sejamos um, meus irmãos. Que a igreja de Vila Nilo, que a sua família, que o nosso presbitério possa refletir essa unidade do Espírito. Vamos amar uns aos outros, vamos amar a Deus, vamos amar o próximo, vamos olhar para a nossa vida e pensar o seguinte: como eu posso amar mais? Feche seus olhos, vamos orar. Entregue a sua vida para o Senhor, seu coração, sua família, sua igreja. Falta laço, falta mais proximidade. O que está faltando? Senhor, nós antes de tudo agradecemos porque o Senhor nos ama. Não somos dignos do teu amor, o Senhor simplesmente nos amou. E este amor foi derramado nos nossos corações e permanece no nosso coração. Tira de nós, ó Pai, essa carnalidade, a frieza, a falta de cuidado, a falta de zelo, Senhor, a falta de amor, a falta de paz, a falta de unidade. Senhor, que este rebanho que é teu possa ser um rebanho unido no Espírito Santo, na união com Cristo, e que possamos preservar, cuidar, zelar, conservar a integridade desta unidade, Senhor. Possamos perdoar livremente, sem ficar calculando coisas, possamos perdoar. Possamos, ó Pai, deixar para lá ofensas, continuar o caminho, continuar a jornada, Senhor. Que o nosso coração não fique pesado com as brigas, calúnias, qualquer coisa dessa ordem, que nós possamos perdoar livremente.
assim como o Senhor nos perdoou. Obrigado pelo teu amor, Senhor, porque nós amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Enche a nossa casa de amor, enche, Senhor, a nossa igreja de amor, enche o nosso coração de amor. Perdoa o nosso pecado, perdoa o pecado do orgulho, da indiferença, do egoísmo, da autossatisfação. Perdoa, Senhor, e transforma a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.